Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui das nossas aulas de geografia para o Enem, beleza? Galera, hoje nós vamos estar aí falando sobre uma série de coisas importantes sobre o capitalismo. Sim, sobre o capitalismo. A geografia também estuda o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo está presente dentro dessa perspectiva da transformação do espaço geográfico. Assim como também lá na frente nós iremos ter uma aula sobre globalização que também está presente nesse processo de transformação do espaço geográfico, tá? Eu quero trazer aqui para vocês não o capitalismo que vai ser aquele capitalismo que se trata da história, né? Aquele capitalismo que nós trabalhamos na disciplina da história, mas sim um capitalismo que está voltado para a parte geográfica e que dentro dessa parte geográfica sofreu algumas modificações, é óbvio, pelo processo histórico, tá bom? Lembrando que quando a gente fala de capitalismo, dentro dessa modificação de espaço, dessa transformação de espaço, a gente não pode desvincular da parte de história, porque, querendo ou não, história e geografia estão sempre juntas uma com a outra. É por isso que fazem partes aí das ciências humanas, beleza? Lembrando que, quando a gente fala de capitalismo, a gente também vai estar trabalhando com outros pontos importantes, como sociologia, filosofia e por aí vai, né? Tudo que está relacionado ao desenvolvimento do homem durante esse processo de construção do capitalismo dentro dessa perspectiva da transformação do espaço geográfico, beleza? Galera, sem mais delongas, vamos passar aqui para os nossos slides para que a gente possa identificar essas perspectivas. E aí, igual eu falei para vocês, né? Quando eu falo de capitalismo, sistema econômico, ele vai trazer uma perspectiva da transformação do espaço geográfico por meio das relações do homem com esse espaço geográfico, tá? Quando eu falo de geografia com vocês, eu falo do espaço natural e do espaço geográfico. Quando eu parto para a parte do espaço geográfico, eu estou falando da modificação do homem nesse espaço natural. E é a partir daí que a gente começa a entender o porquê de estudar geografia, beleza? Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais sobre o capitalismo, fechou? Vamos para o nosso slide, vou colocar aqui o slide para vocês, para que a gente possa estar aí estudando. Galera, eu sou o professor Égino, você vai me ver presente aí no Instagram e nós vamos falar hoje sobre capitalismo, fechou? Quando eu falo desse capitalismo, pessoal, para vocês, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Vamos passar aqui e colocar aí, anota, pega caderno, pega lápis, pega borracha, pega tudo que for necessário para que você possa anotar e não perder nada sobre essa aulinha de capitalismo, tá? Ela é de extrema importância e cai muito no Enem, tá? Então, pega lápis, papel, caneta, borracha, anota tudo, porque conhecimento é uma construção e você tem que anotar e construir esse seu esquema de estudo, construir esse seu material, para que você possa depois, dar aquela papirada marota, aquela papirada legal. Fechou? Galera, vamos lá então? Vamos lá. Quando eu falo de capitalismo, eu tenho que ter a noção que capitalismo nada mais é do que a relação de trabalho e produção de quem, galera? Do homem no espaço geográfico. Beleza?
Logo, a gente tem que entender que essa relação ela se dá por se tratar de um sistema econômico. Falou de geografia, falou de capitalismo, falou de espaço geográfico, mas essa relação de trabalho do homem junto com a sua produção, nós vamos estar falando aqui desse sistema econômico que vai visar lá na frente cada vez mais o quê? Propriedade privada e vai estar focada no lucro. Beleza? Só que para isso, galera, a gente tem que ter a noção de que quando a gente fala de capitalismo, nós temos algumas outras características importantes. Como, por exemplo, nós vamos falar do capitalismo, do ponto de vista crítico. Em qual parte? Da relação do homem com o trabalho. E aí, eu tenho que ter em mente de que essas relações, relação socioeconômicas. E eu tenho que ter a noção, galera, você, no caso, tem que ter a noção, quando você for estudar, de quando a gente fala de capitalismo na geografia, né, a gente tem que ter a noção das relações de poder, entre as nações. Passa aqui para mim. Veja só, quando eu falo dessas relações de poder entre as nações, eu quero que você tenha em mente de que ao longo do processo, lá do século XV até o século XXI, ao qual nós estamos, né, esse processo ele vai se dar por questões de relações entre essas nações. Tá? Tanto que é em meio a essas relações entre as nações que a gente vai ter uma série de disputas, fazendo com que esse capitalismo ele possa crescer cada vez mais, que ele possa se propagar cada vez mais. Tanto que vocês vão ver, que eu vou colocar aqui para vocês, uma linha do tempo que você vai estar percebendo o processo de evolução deste capitalismo, né? Capitalismo esse que vai crescer também junto a revoluções, basicamente revoluções que vão colocar as questões financeiras principalmente em foco, porque agora dentro desse processo de modificação, desse processo aonde o capitalismo ele está crescendo, nós vamos ter aqui essas relações das nações objetivando o quê? Cada vez mais o lucro, cada vez mais o enriquecimento, né? A sua valorização. Você vai perceber que durante esse período isso vai ser de extrema importância, porque o capitalismo ele vai criando formas, tá? E essas formas vão vir aos poucos. Quando eu coloco para você aí dessa perspectiva, do ponto de vista crítico, você vai levar isso com o coração para a sua prova. Por quê? Quando você chega lá para fazer a sua prova, ele não quer saber somente se você sabe o processo histórico do capitalismo. Ele quer saber se você sabe o teu senso crítico, tá? Senso crítico por quê? Pelas questões
ambientais, pelas questões revolucionárias, né? Ele quer saber se você sabe um pouquinho do contexto histórico desse capitalismo. Ele vai te trazer para o meio das modificações do espaço geográfico por meio das revoluções, né? Então, ele vai fazer com que você possa pensar um pouco mais de forma fora da caixa para que você possa entender o que é esse capitalismo realmente. Tá? Eu coloquei para vocês aí uma série de características, mas que não para por aí, que nós temos que ter em mente de que outras coisas vão ser de extrema importância para poder entender esse capitalismo nas modificações do espaço geográfico também, tá? E aí, vamos voltar para o nosso slide, porque tem mais coisa. É coisa pra caramba. Então, vamos estudar. Vamos lá. Pega o seu papel, pega a sua caneta e coloca aí também. Quando eu falo de capitalismo, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente de que capitalismo tem uma base. E essa base é o que vai fazer com que você possa entender o seu significado. Quando eu falo dessa base, eu estou falando, pessoal, disso aqui, ó. Eu estou falando de propriedade privada, aonde poucas pessoas vão estar se privilegiando, né? Sendo privilegiadas. Nós vamos ter aqui a perspectiva de classes sociais, onde nós vamos ter em mente, né? E aí isso é uma coisa um pouco particular, mas que faz com que você possa entender a perspectiva do capitalismo, que é a questão de pobres versus ricos. Outra coisa que é importante também você entender é isso aqui, ó. Eita, quase que não sai uma seta aqui, gente. A questão do lucro. E essa questão do lucro está ligada a quem? A quem que está ligada? A poucos. E eu quero que você entenda que quando eu falo de capitalismo, pessoal, eu estou falando também da questão de Opa, volta aqui. Eu estou falando da questão de concorrência. Coloca aí, concorrência. Enquanto eu tento pegar essa caneta. Questão de concorrência. Beleza? Então, a primeiro momento, eu quero que vocês tenham em mente, volta aqui para mim, volta aqui, Neu. Volta, Neu, volta, Neu. Eu quero que você entenda que a propriedade privada, ela vai ser a base, né? Dentro dessa perspectiva, as classes sociais vão estar surgindo a todo instante, então nós vamos ter uma divisão da questão de pobres e ricos, né? Poucas pessoas ganhando muito e muitas pessoas oferecendo sua força de trabalho, tá? Para que esses poucos comecem a enriquecer cada vez mais. Lembrando que a base do capitalismo também vai ser na perspectiva do lucro. O lucro de quem? De poucos, igual eu coloquei para vocês. Lembrando que a concorrência entre essa galera vai ser muito forte, tá? Mas só que dentro dessa concorrência, aqueles poucos que geram a sua força, que dão a sua força de trabalho para o enriquecimento de poucos, estes não vão estar participando. Fechou? Como prometido para vocês, eu vou colocar aqui para vocês uma linha do tempo, e nessa linha do tempo nós vamos identificar como que foi o processo que esse capitalismo veio sofrendo durante esse tempo, né? Ele veio se modificando dentro do espaço geográfico na perspectiva das revoluções. Tá? E mesmo antes das revoluções, lá pelo século XV, quando o lucro já estava começando a ser algo importante para as pessoas daquela época. Beleza? Vamos então passar aqui para o nosso próximo slide
e já vamos fazer com que isso possa ser interessante para a gente. Quando eu falo com vocês dessa perspectiva do capitalismo, eu falo para vocês disso aqui, ó. Vamos fazer a linha do tempo aí? Vamos fazer? Linha do tempo. Então nós vamos ter já o século XV, século XVI. Nós vamos ter o século XVIII, século XVIII. Nós vamos ter século, na verdade aqui não é 18, é 17. Vamos tirar esse 18 daqui. Século 17, mais ou menos aí também século 19. E nós vamos ter, pessoal, também de interessante o século 20, mais precisamente em 1950, décadazinha ali de 70 por aí, né? Vai ser interessante pra gente. Mas a princípio eu quero que você entenda isso aqui, ó. Quando eu falo do século XV, para vocês, eu quero que vocês entendam que o capitalismo ele vai estar passando pelo seu primeiro processo, que é o processo do capitalismo mercantilista. Aqui nós temos a origem com o quê? Com as grandes navegações. Grandes navegações. Que vai ter, pessoal, a perspectiva do comércio. A perspectiva comercial muito forte. E nós vamos ter aqui a questão já surgindo aí na dominação entre colônias. Na verdade, vou colocar aqui, se é dominação, eu já vou colocar metrópole e colônia, né? Então, coloca aí das metrópoles versus colônia. Beleza? Colônias. Logo, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente de quando eu falo desse capitalismo mercantilista aqui, eu quero que vocês entendam que eu estou falando de um processo que tem como base o artesanato. E dentro desse processo, como base, vou colocar aqui, vamos colocar de vermelho, base. Nós vamos ter como base o artesanato. E dentro dessa perspectiva do artesanato, galera, eu quero que vocês tenham em mente de que a manufatura vai ser de extrema importância, porque essa manufatura aqui que vai fazer com que esse artesanato possa ser produzido com mais facilidade. Lembrando que quando eu falo de manufatura aqui, eu estou falando de quê? Eu estou falando já da introdução de máquinas, porém máquinas manuseadas à mão, tá bom? Quando eu passo para o século 17, já indo para o século 18, né, a transição propriamente dita para o século 18, nós vamos ter aí a perspectiva do capitalismo. O quê? Capitalismo o quê? Capitalismo industrial. Aonde nessa perspectiva do capitalismo industrial, pessoal, nós vamos estar passando já pelo processo da primeira revolução
Primeira revolução industrial. E quando eu falo dessa perspectiva de revolução industrial, eu falo que há uma modificação neste manuseio das coisas aqui. Agora, a máquina ela vai ser a parte mais importante, ou seja, nós vamos ter máquinas como? No foco do processo de produção. Essas máquinas aqui vão possibilitar cada vez mais o quê? Cada vez mais o quê, pessoal? Coloca aí para mim. Cada vez mais produtos, né? Ou seja, a produção vai aumentar, beleza? Quando a gente passa aí para o século XIX, a gente está falando de um capitalismo agora. Capitalismo. Sabe como? Financeiro. E é nesse capitalismo financeiro que nós vamos estar passando já por onde? Pela nossa segunda revolução industrial. Pela nossa segunda revolução industrial. Aqui, sabe o que está acontecendo nessa segunda revolução industrial? A dominação. Dominação de quem, galera? Dominação de quem? Do imperialismo. Imperialismo são nações imperando sobre outras nações. Isso aqui vai estar bastante forte. Isso aqui vai garantir o enriquecimento, né? O enriquecimento dessa galera. Esse enriquecimento vai ser a base do capitalismo financeiro. A revolução industrial, ela está passando por uma modernização muito forte. Coloca aí, modernização muito forte, beleza? Isso aqui vai ser de extrema importância. Galera, quando eu falo então do século XX, eu falo sobre o capitalismo informacional. Capitalismo informacional. Aonde esse capitalismo informacional, ele agora traz a perspectiva de informações, ele traz a perspectiva de novas tecnologia, né? Ele vai trazer novas tecnologias. Ele vai trazer agora a perspectiva da robótica. Ele vai trazer a perspectiva das TI. Ele vai trazer a perspectiva das informações de dados, né? Então, isso tudo vai estar acontecendo, tá? Eu quero que vocês percebam que isso vai ser interessante. Volta aqui para mim na tela, tá? Então, esse é o processo dentro da linha do tempo, onde você vai entender o que é a passagem desse capitalismo desde as grandes navegações, né, essa transição do capitalismo desde as grandes navegações até aqui quando a gente trabalha com a perspectiva de dados agora, quando a gente trabalha a nanotecnologia, né? Aqui no século XX a gente está falando de uma terceira revolução industrial, né? Uma quarta, que se encaminhando para a quarta revolução industrial, mas hoje em dia a gente já pode até falar, né, os teóricos já abordam esse tema como se fosse a quinta revolução industrial, onde a gente vai estar trabalhando com a perspectiva das nanotecnologias, né? As grandes empresas, elas estão crescendo cada vez mais e estão trabalhando em quê? Trabalhando nessas nanotecnologias aí. Então já é um novo processo de transformação aonde visa cada vez mais o lucro, tá? E isso vai ser de extrema importância para que você possa entender o processo que esse capitalismo ele vai
beneficiar poucas pessoas, né? E não beneficia muitas pessoas. É isso que o Enem ele vai buscar colocar também nas suas questões. Ele vai trazer a parte mais crítica para as questões para que você possa questionar este processo. É isso mesmo, para que você possa ter senso crítico e não só lembrar do processo de transformação desse capitalismo na perspectiva histórica, né, de como tudo aconteceu, de como tudo se transformou até os dias de hoje. Eu quero que você entenda que esse capitalismo ele vai trazer consequências, tá? E essas consequências ela vai ter que ser, às vezes, de maneira mais repressiva, tá bom? É por isso que nós vamos ter a perspectiva das guerras, né, dos conflitos, porque se eu tenho um capitalismo gerando cada vez mais dinheiro e privilegiando poucas pessoas, nós vamos ter a perspectiva do poder, tá? Quem está no poder, tá bom? Então, eu quero que vocês voltem aí para a tela e eu vou colocar para vocês outra perspectiva que vai ser de extrema importância para que você possa entender o que é esse capitalismo. Fechou? Deixa eu passar aqui. E aí, eu quero que vocês entendam que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ele vai trabalhar com vocês a questão, dentro da perspectiva do capitalismo, da desigualdade. E dentro dessa perspectiva de desigualdade, ele vai trazer à tona a perspectiva da renda, onde nessa renda nós vamos encontrar a perspectiva do acesso à informação. A perspectiva também da moradia. Isso tudo da moradia. Isso tudo vai estar ligado ao seu vai estar ligado ao seu senso crítico, tá bom? E aí eu quero que você entenda que vai estar ligada à perspectiva também de educação. Beleza? Falou de Enem, o Enem ele vai ligar esses pontos, pessoal, ó. Ele vai sempre estar ligando a esses pontos aí. E aí, quando ele fala de Enem, quando o Enem fala de perspectiva do capitalismo, ele vai trabalhar desigualdade, mas ele vai trabalhar também isso aqui, ó. Ele vai trabalhar a perspectiva do trabalho. E quando ele fala de trabalho, ele vai estar preocupado, ele vai querer que você se preocupe com precarização. Ele vai falar sobre a precarização. Ele vai falar com vocês da perspectiva de modernização. E ele vai te trazer uma coisa que vai ser interessante para entender essa perspectiva de trabalho. Ele vai trazer isso aqui, ó, a qualificação. E aí, eu quero que você volte para mim aqui um pouquinho. Calma aí. Eu quero que você volte para mim aqui um pouquinho. Quando eu falo da perspectiva de trabalho, da precarização, eu não estou falando da precarização das máquinas, tá? Eu estou falando da precarização do trabalho humano em si, tá? E aí, nós percebemos que essa modernidade, ela vai chegando, ela vai avançando, mas o ser humano em si, nós enquanto pessoas, não conseguimos acompanhar esse processo de evolução. Tanto que, dentro da perspectiva das fábricas, das indústrias, vai ser trabalhado muito essa questão de qualificação. Quanto mais qualificado, melhor você, né? Melhor você vai estar dentro dessa empresa. Se você não se capacita, se você não se qualifica, você é mandado embora. Então, até onde que vai a perspectiva boa do processo
do capitalismo, a chegar à questão da modernização, de trazer benefícios para dentro da indústria, né? A ponto de trocar a pessoa por uma máquina, né? Então, perceba que o Enem, ele vai te trazer pontos que você possa pensar. Ele já falou da questão da desigualdade, ele agora fala da perspectiva do trabalho, e aí ele vai estar falando com você também de uma coisa que vai estar impactando direto no seu dia a dia, que é a questão do meio ambiente. Vamos colocar aqui na tela para vocês? Vamos colocar aqui no slide. Eu quero que vocês tenham em mente de que quando ele fala de meio ambiente, quando ele fala da parte ambiental, ele traz a seguinte questão. Ele traz a perspectiva do consumismo, ele traz a perspectiva da natureza, da matéria-prima, matéria-prima, em relação à matéria-prima, e ele vai te trazer outra coisa que são as mais importantes. Novas tecnologias. Novas tecnologias. Até mesmo porque essas novas tecnologias também vai ser de extrema importância para entender como que vai ser tratado a perspectiva ambiental. Tá bom? Então, ele vai te trazer questões da concorrência. Porém, eu quero que vocês entendam que quando o Enem, tá vendo o Enem? Ele vai trazer para você um senso que você possa pensar em desigualdade, que você possa pensar na relação de trabalho e que você possa pensar na parte ambiental. Essas três coisinhas aqui, 1, 2 e 3, vai ser importante até mesmo para que você possa escrever a sua redação se você tiver uma oportunidade. Beleza? Galera, quando eu falo com vocês, então, da perspectiva de capitalismo, ele vai trazer para vocês essas três perspectivas, né? Mas ela vai te trazer também uma quarta, que vai ser de extrema importância, que é a relação da concorrência. Quando a gente fala de concorrência em si, ele vai te falar que o capitalismo, às vezes, ele é um pouco até meio que desleal, tá? Então, ele vai te mostrar que há 4 tipos de concorrência durante esse processo de modernização, principalmente agora, no século 20, 21, aonde esse processo vai ser de extrema importância para que você possa entender, tá? E aí eu vou colocar aqui na tela para você. Não sai daí, bebe aquela água marota, bebe aquela águazinha, vamos lá, ó, hidratação é tudo para que você possa ficar aqui mais perto da gente, tá bom? Vamos passar para o nosso próximo slide para não perder nada, beleza? Com isso, opa, já acabou. Então, vou colocar aqui então, dá um print nessa tela rapidão, deu print, eu vou apagar aqui e colocar a outra perspectiva que vai ser de extrema importância para a gente, fechou? Vamos apagar esta parte. Enquanto isso, você pode aí já trocar a sua caneta, já pode trocar a sua folha, porque eu sei que a sua folha já está cheia. E você vai anotar também essa nova perspectiva que eu vou passar para vocês, que é a relação da concorrência, tá? Então, o Enem, ele vai te trazer essas 4 perspectivas, aonde elas vão ser de extrema importância. Vamos lá, professor, deixa de conversar besteira e vamos colocar aqui para vocês a questão
da concorrência. Nós vamos falar de concorrência. Dentro dessa perspectiva de concorrência, vai surgir o que a gente chama de oligopólios. E quando a gente fala de oligopólios, pessoal, nós vamos estar falando de poucos. Aonde? No poder. Para isso, vocês têm que entender isso aqui. Fechou? E aí, vão ter formas de se manter no poder. Não é só chegar lá e falar assim, cheguei, Brasil, cheguei. Não, pelo contrário. Tem que se manter no poder. E para isso, nós vamos ter coisinhas que vocês já sabem, que já estudaram aí no ensino fundamental. Nós vamos ter cartel, nós vamos ter trust, holding, né? E nós vamos ter também o mais cruel, né? O que eu acho que seja mais cruel aí no capitalismo em relação de empresas, tá, pessoal? Que é o dumping. Quando eu falo de cartel, eu estou falando... Deixa eu mudar a cor dessa caneta. Foi mal, gente. Quando eu estou falando de cartel, eu estou falando de um preço, de uma combinação e de uma padronização. Quando eu falo de trust para vocês, eu falo de quê? Da junção de empresas. Quando eu falo de holding, eu falo da questão da junção. Na verdade, eu falo de ações, né? A compra de ações. Vamos lá. Eu falo para vocês das ações. E quando eu falo do dumping, eu estou falando para vocês, pessoal, da derrubada do preço. Vinculada ao quê? A quebra da concorrência. Essa daqui é a mais perversa. Por quê? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Porque depois nós vamos ter o quê? O aumento do preço. Fechou? Então, coloca aí no papel, deixa já certinho para vocês e volta para mim aqui. Quando eu falo de concorrência dentro do capitalismo, pessoal, eu tenho que ter em mente de que oligopólios, ou seja, poucas pessoas no poder, vão ter características interessantes para se manter naquele poder, tá? Então, formas de se manter no poder aí. Eu coloquei para vocês o cartel. O que é o cartel? É a combinação ou a padronização de preços para que ninguém saia perdendo. Isso vai acontecer aí com postos de gasolina, né? Às vezes você vê que o posto da Shell está um valor, o posto Ipiranga está o mesmo valor. Então há uma padronização para que ninguém saia perdendo, beleza?
Outra coisa interessante, dentro dessa perspectiva de se manter no poder, é o trust, onde vai haver a compra de grandes empresas, ou seja, grandes empresas vão comprar pequenas empresas e vão se manter naquele cenário financeiro, tá? É óbvio que essas empresas, elas vão passar a ser unidas, elas vão trabalhar juntas, tá bom? É igual a junção da Sadia com a Perdigão, né? Então isso foi uma coisa assim que a gente até hoje não entende, né? E quando eu falo de holding, é a grande empresa comprando ações das pequenas empresas e se beneficiando cada vez mais. Por fim, nós vamos ter a questão do dumping, aonde vai haver a derrubada dos preços da sua própria empresa, no caso, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou competir com outras do mesmo ramo ou de ramos auxiliares, né, de ramo auxiliares, e vou derrubar o preço. Beleza, derrubou o preço, o que vai acontecer? As pessoas, por meio do consumismo, vão até a minha empresa e vão comprar cada vez mais. Né? Exemplo simples, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Então, essas pessoas vão até a minha empresa, vão comprar bastante, e as outras empresas que vendem o mesmo produto, que estão com preço lá no alto, elas vão quebrar. Havendo a quebra dessas empresas, só quem vai ter produto e aquele produto para venda sou eu, porque eu estou com a empresa a pleno vapor e as outras não, né? Como agora só eu tenho esse produto, o que é que eu faço? Eu subo o preço novamente. As pessoas, por meio do consumismo, elas não vão deixar de comprar. Pelo contrário, elas vão continuar comprando. Porém, agora, ainda com um preço um pouquinho maior, para que eu possa sair o quê? Para que eu possa sair ganhando. E assim, a gente fala sobre a perspectiva aí das relações, né, da transformação do capitalismo durante esse processo do século XV até hoje, nos dias atuais. É óbvio que não para por aqui. É óbvio que o capitalismo ele vai dar o pontapé inicial para a globalização. E você vai entender que dentro dessa globalização nós vamos ter blocos econômicos defendendo cada um a sua perspectiva econômica, aonde há a facilidade do enriquecimento para as suas nações. Beleza? Galera, muito obrigado por tudo. Obrigado por chegar até aqui. Não perde nada. Anota tudo aí com a sua letra, que eu tenho certeza que é melhor do que a minha. Beleza? Para que você possa ser o cara que vai ser aprovado ou a moça que vai ser aprovada lá no Enem ou no vestibular que você melhor escolher para a sua carreira. Beleza? Galera, fiquem com Deus, até a próxima e até mais. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus!